No vídeo de hoje vou falar sobre a garotinha mais querida dos videogames, a mais amada e até a mais desejada. Você é maluco, é? Claro que eu estava sendo sarcástico, na verdade Ashley de Resident Evil 4 divide opiniões, alguns não gostam dela e outros a odeiam mesmo. E apesar de tudo, a personagem possui algumas curiosidades bem interessantes, eu separei 5 segredos para mostrar no conteúdo desse vídeo. Tem coisas bem legais sobre ela, espero que vocês gostem e bora lá! Segredos ocultos sobre Ashley Graham em Resident Evil 4. A primeira coisa que um jogador de primeira viagem percebe ao ver a Ashley pela primeira vez é o quanto sua roupa se destaca no jogo, não por causa daquela saia curta que animou demais os meninos que jogaram na época do PS2. Bom, isso também, né? Mas o que eu quero dizer é que enquanto os inimigos carregam foices e motosserras e o Leon tem seu uniforme militar, colete à prova de balas e está pronto para uma batalha, Ashley está apenas com seu uniforme de verão do colégio, já que foi o lugar onde ela foi sequestrada, o último lugar que ela estava era no colégio, por isso que ela está de uniforme. Essa roupa é totalmente fora dos padrões de uma batalha contra mortos-vivos, né? Mas dá pro gasto. O que pouca gente sabe é que a versão beta da personagem tem um casaco vermelho de manga comprida, com um cinto, luvas marrons, calça preta comprida e até botas marrons. Era uma roupa totalmente diferente que essa Ashley que nós conhecemos. Ela tem roupas alternativas e nenhuma delas é parecida com a versão beta. Seria bem diferente, né? Ver a Ashley com essa outra roupa. Talvez a mudança tenha sido feita para torná-la aparentemente mais indefesa, ou então, como eu citei, para animar o público-alvo desse título, pelo menos quando ele foi lançado no GameCube e depois em outras plataformas. Esse traje que conhecemos da Ashley pode ter sim animado os jogadores a comprar o game, já os gritos agudos dela tenho certeza que não ajudou em nada. Ashley! What's going on? Durante a produção de Resident Evil 4, Ashley não estava prevista no título, já que originalmente a Capcom cogitava usar a Sherry Birkin. Sabe a Sherry, a garotinha lá de Resident Evil 2? Então, ela foi a primeira escolha para ser a donzela em perigo e ser resgatada pelo Leon em Resident Evil 4. Essa possibilidade era bem forte, já que Sherry já tinha uma história com o Leon e com a Claire desde o segundo título. No entanto, é provável que essa ideia tenha sido descartada pelo fato dos pais da Sherry lá em Resident Evil 2 terem sido mortos como resultado dos eventos do jogo. Quem aí não se lembra, né, do pai da Sherry com aquele olhão no braço? Então, no final de Resident Evil 2, Sherry fica órfã e vai morar com a Claire. E como a Claire não participa do quarto jogo, a equipe provavelmente optou por criar uma personagem totalmente nova com uma história diferente dos jogos passados. Não tinha mais como ser a Sherry. Foi aí que nasceu a Ashley, a menina com o grito mais agudo, mas que até se destacou bem dentro desse jogo. Come on. Let's go home. Se você é fã de Resident Evil 4, sabe que a primeira versão do título, a original mesmo, foi lançada no GameCube, e por isso alguns bugs e glitches acontecem nessa versão do jogo. Já em jogos futuros, a maioria dos erros foram corrigidos, mas na versão original tinha muita coisa para explorar. Um desses glitches acontece com a Ashley, e ela pode dar o famoso suplex, um golpe que só o Leon foi programado para fazer, aquele golpe que ele pega o inimigo e o joga no chão de cabeça. Esse golpe só pode ser feito pelo Leon, mas no GameCube existe um local específico em que a Ashley pode fazer ele sim, eu vou mostrar aí no vídeo. Na parte em que você é obrigado a jogar com a Ashley, não existe uma luta entre a personagem e os inimigos do jogo, no máximo ela arremessa alguns objetos e tem que fugir, se esgueirar ali pelos cantos. É uma experiência totalmente diferente se compararmos quando estamos jogando com o Leon. No entanto, na versão original do GameCube, se você não matar o último inimigo, deixa ele vivo e sai correndo para a última porta, entrar nessa porta e ficar esperando o inimigo chegar perto, a Ashley de um lado e o inimigo do outro. Então rapidamente acontece o glitch que você consegue dar o suplex do Leon, só que com a Ashley. Tem que ser bem rápido, vai aparecer o botão de ação e aí é só mandar ver com a Ashley. Essa falha foi corrigida em versões posteriores, mas eu confesso que até gostei de ver a Ashley em ação, bem que ela podia fazer mais isso no jogo inteiro.
que a Ashley e o Bob Esponja têm em comum. Pode contar sempre comigo, seu sirigueijo. É, a voz irritante também, mas eu estava me referindo sobre a dubladora da Ashley no jogo, a Caroline Lawrence. Muitos fãs podem não estar cientes de que ela também emprestou seus talentos musicais para dublar outro personagem muito popular, a Esquilo Sandy da série Bob Esponja. Aliás, essa dubladora já fez muitos trabalhos dentro dos games, só que o mais famoso aí fora dos games acredito que seja a Sandy do Bob Esponja. Bom, como nós assistimos Bob Esponja em português e jogamos Resident Evil 4 em inglês, jamais conseguiríamos perceber a semelhança, né? Mas a voz da Sandy é sim a mesma da Ashley. Não sei se isso é bom ou ruim, né, para a série Bob Esponja. Imagine só a Sandy gritando help. Vou deixar tocar os dois áudios aí no vídeo para vocês compararem as duas vozes. Ou seja, a mesma voz, né, da Ashley e da dubladora original. Behold, the uncharted caverns of Lemuria. Now remember, SpongeBob, don't touch anything. Don't come! Hey! No! Get away! What? My father? Nesse vídeo eu poderia falar sobre o traje especial da Ashley, que é aquela armadura, ou mesmo que ela te chama de pervertido caso você olhe debaixo da saia da menina. Mas acho que vocês todos já sabiam dessa, né? Oh, you pervert! Então, para encerrar o vídeo, eu falarei sobre a atriz usada para projetar a aparência da Ashley, a Brooke Elizabeth Madison. Não sei o quanto essa atriz é famosa, mas espero que nenhum jogador de Resident Evil 4 a reconheça na rua, senão vai dar problema. Ela fez a captura de movimentos e tudo mais para dar aparência para a Ashley, mas curiosamente a Capcom contratou essa moça para fazer um comercial apresentando o jogo quando ele foi portado para o Nintendo Wii. A Brooke Elizabeth representou novamente a Ashley como garota propaganda nesse comercial. Não sei se a intenção deles era realmente vender o jogo, né? Pra pôr a Ashley, eu acho que eles não queriam vender nada. Mas o comercial é legal e o mais interessante é que nessa propaganda há um easter egg que só os fãs da Capcom detectaram. Assim como vocês estão vendo no vídeo, a atriz está usando uma roupa e um colar de anéis idênticos aos usados pela personagem Fiona lá do jogo Hunting Ground, um spin-off da série Clock Tower produzida também pela Capcom. Acredito que a maioria de vocês conhecem Hunting Ground, né? Então, a personagem principal de Hunting Ground usava os trajes muito parecidos com o que a atriz está usando nesse comercial. Esse easter egg da Fiona só os fãs mais atentos perceberam, já que estava ocupado demais, né? Olhando para a cara da Ashley. Tem segredos que só quem é fã mesmo de Resident Evil vai saber. Bora começar com uma frase que é dita no primeiro Resident Evil, bem no comecinho mesmo, quando a charmosa Jill Valentine fica presa em uma sala e o teto começa a descer. Ali é tipo uma armadilha, né, que tinha como intenção esmagar a protagonista. E depois de alguns segundos de agonia, Barry aparece e arromba a porta, libertando a Jill. Assim que os dois estão lá fora, Barry diz que ela quase virou um sanduíche de Jill, e Jill concorda, né, e agradece por ele ter salvado a vida dela. Bom, aqui é o ponto, quem é fã mesmo vai se lembrar ou pelo menos conhecer essa fala no game, que acabou se tornando muito famosa nos anos 90, o famoso sanduíche de Jill. E só esses fãs mesmo perceberam que no jogo Dead Rising, lá de 2006, dentro do shopping, existe um restaurante chamado Jill Sandwiches, fazendo referência àquela fala do Barry lá do primeiro jogo. Quem jogou Dead Rising e era fã de Resident Evil com certeza percebeu a referência. Uma bela homenagem da Capcom, né? Já que em 2006 Resident Evil 1 estava completando 10 anos de sucesso. Ainda falando do primeiro Resident Evil, durante a sua produção, a intenção era adicionar 4 personagens principais. Seria a Jill Valentine, Chris Redfield e 2 que foram cancelados, os Gelzer e Dewey. Não sei se eu falei certo, mas vocês entenderam, né? Dewey é esse mais magrelo aí, que além de ser o médico da equipe, ainda acrescentaria um pouco de humor no jogo, e alguns até dizem que ele foi inspirado no Ed Murphy, o famoso ator Ed Murphy, mas eu não consegui confirmar oficialmente essa informação. Já Gelzer, esse cara grandalhão aí da direita, era cogitado para ser o operador de rádio, e provavelmente ele era fortão assim, para poder carregar todo o equipamento, que era bem pesado.
A hipótese mais plausível é que esses dois foram cancelados por falta de tempo para a produção, então ficou só a Jill e o Chris mesmo como principais. Mas a Capcom, vocês sabem, né, gosta muito de reaproveitar uma boa ideia. E por isso existem dois personagens em Dino Crisis chamados Gale e Rick, que foram inspirados nesses dois aí. Não são os mesmos, mas são inspirados. Porém, os originais mesmo nunca saíram do papel. Quando um jogo está sendo criado, sempre fica alguma marca do criador, né? Algum gosto pessoal que ele acaba incrementando no game. E em Resident Evil, em vários jogos, percebemos que os desenvolvedores gostam muito da banda Queen. A referência mais óbvia está na jaqueta de Chris e na roupa da Claire, onde está escrito Made in Heaven, que é uma referência aí ao último álbum da banda Queen, que aliás também se chamava Made in Heaven. Mas não é só isso não, a jaqueta da Claire em Resident Evil Código Verônica também tem o nome de uma música desse mesmo álbum, Let Me Live, que é a terceira faixa desse disco. E se não bastasse, a tatuagem de Billy em Resident Evil 0 não é uma forma aleatória ali não. Se você reparar bem, está escrito Mother Love, que é a quarta faixa do álbum da banda Queen, aquele álbum de referência aí do jogo. São várias coisas para não ser apenas uma coincidência, né? Acho que esse álbum foi o mais ouvido enquanto os produtores criavam Resident Evil. Mesmo o primeiro game da série sendo lançado em 1996, seu desenvolvimento já havia sido iniciado desde 1993, 3 anos antes, o que para jogos naquela época era um período bem longo. O que pouca gente sabe é que Shinji Mikami, um dos principais criadores de Resident Evil, trabalhou sozinho nos 6 primeiros meses de criação. Todas as primeiras ideias, os nomes, os personagens e os conceitos do jogo vieram só dele, apenas dele. Só depois mesmo a Capcom conseguiu uma pequena equipe para ele que foi crescendo lentamente durante esses 3 anos. O que me leva a pensar, né, que Resident Evil é praticamente o jogo de um homem só. Nesse caso, Shinji Mikami, né, que teve 6 meses para criar e acrescentar o que bem entendesse aí no game sem que ninguém opinasse sobre isso. Ainda bem que ele teve boas ideias, senão o primeiro jogo já seria o último. Já que eu toquei no assunto de último jogo da série, você sabia que Shinji Mikami queria que o primeiro jogo de Resident Evil realmente fosse o último? É, isso mesmo, ele não tinha pretensão de fazer sequências, muito menos spin-offs da série. No entanto, o co-criador Tokuro Fujiwaka viu o potencial no game, não apenas para várias e várias sequências, mas também spin-offs de sucesso. E depois de convencer o Shinji Mikami e convencer a Capcom disso, 2 anos depois, Resident Evil 2 foi criado, o que para muitos, né, é o melhor jogo da série. Imagine só se o co-criador não tivesse convencido a Capcom. Se isso tivesse acontecido, nós teríamos apenas o primeiro jogo de Resident Evil. Você conhece o personagem Brad Vickers? Não, nunca nem vi. Bom, para refrescar a memória dos que não se lembram, Brad Vickers é o piloto de helicóptero do final de Resident Evil e ele é conhecido na equipe Stars como um personagem bem covarde. Eles até chamavam ele de frangote, toda a equipe Stars chamavam ele de frangote, de medroso. E dentro do jogo, apesar de não ser um nome muito citado, ele tá numa das cutscenes mais épicas de Resident Evil 3, quando Jill Valentine chega na RPD e se depara logo de cara com o Nemesis. Pois é, esse carinha aí pedindo ajuda para a Jill é o Brad Vickers. Além do primeiro e do terceiro jogo, Brad Vickers também aparece em Resident Evil 2, mas já em sua forma zumbi, visto que Resident Evil 2, cronologicamente falando, se passa depois do jogo 3, então seria o jogo 1, o jogo 3 depois do jogo 2. Mas voltando a falar do Brad Vickers, o grande problema aqui é que ele só é visto se o jogador iniciar o game de uma certa maneira. Para você ver esse personagem, você precisa chegar a RPD desde o começo do jogo sem pegar nenhum item. Nada mesmo, não pode pegar erva, nem munição, nem nada. Você tem que começar o jogo e passar correndo até chegar na delegacia de polícia. Se você fizer tudo corretamente, Brad pode ser visto como um zumbi bem mais forte que os convencionais. Bom, muita gente sabia desse zumbi aí no segundo game, né? Eu já conhecia há muitos anos. Mas quem aí que tá assistindo esse vídeo sabia que ele era o Brad Vickers? Deixe um comentário.
tantos ports, remakes e remasters da série, existe um protótipo de Resident Evil que ninguém pode jogar, pois apenas foi uma amostra do que a Capcom podia fazer no Game Boy Advance. Esse protótipo contém apenas o início de Resident Evil 2, quando o Leon passa pelos primeiros zumbis, passa pela loja de armas e vai até o fundo da loja, somente isso. Depois, se você tentar continuar, o jogo reinicia, são só alguns minutos de gameplay. A intenção da Capcom era mostrar o quanto ela era capaz de criar jogos em 3 dimensões no Game Boy Advance, usando e abusando da sua capacidade gráfica. Aí que faz a gente pensar, né, como seria um jogo completo com esses gráficos no Game Boy Advance. Será que seria bom? O que você acha? Comenta aí embaixo. Um segredo bem guardado desde o final dos anos 90 é que o Resident Evil 3 Nemesis não seria o terceiro jogo da série, assim como conhecemos. O terceiro seria o Código Verônica. Nesse caso, né, seria o Resident Evil 1, Resident Evil 2 e o Código Verônica, e provavelmente se chamaria Resident Evil 3. Ele estava previsto para sair primeiro no Dreamcast. Resumindo, o Código Verônica seria o jogo 3. Mas e o Resident Evil 3, o Nemesis, o que aconteceria com o game? Bom, Resident Evil 3 era para ser um port dos 2 primeiros games, não era uma sequência nem nada disso, era somente para ser um complemento para a história dos 2 primeiros jogos. E até por isso tem muita coisa, né, que existe no jogo 1, no jogo 2, foi reaproveitada no jogo 3, inclusive alguns cenários, né, são idênticos de um jogo para o outro. O que causou toda essa confusão foi que a Capcom na época tinha um contrato com a Sony, que exigia que a desenvolvedora lançasse mais um título numerado para o PlayStation 1, já tinha o 1 e o 2, então precisava de um jogo 3 ainda no console 32 bits da Sony, e foi por isso que nasceu o jogo Resident Evil 3, juntaram tudo que tinha no 2, reaproveitaram e lançaram em 1999. Não tô dizendo que ficou ruim, eu joguei mais o Resident Evil 3 aliás, porém ele não foi desenvolvido para ser o terceiro game, seria apenas um complemento. Entre tantos erros e acertos nos Survivor Horrors da Capcom, houve uma ideia um tanto diferente que foi descartada, um jogo chamado Biohazard Dash, que estava sendo planejado para ser um spin-off da série antes de ser cancelado em 1999. O diferencial de Biohazard Dash era que no lugar de zumbis, que todo mundo conhece, você lutaria contra seres humanos e criaturas infectadas por plantas, assim como as plantas que realmente existem no game envenenam o protagonista. Só que aqui eram só plantas mesmo, você não acharia zumbi, só plantas e pessoas. Seria uma aposta e tanto para a Capcom na época, né? Reimaginar o jogo todo como conhecemos. Pena que não há praticamente imagens dessa versão de teste, seria bem interessante poder ver na prática como tudo ficou e quem sabe até jogar um pouco, se tivesse uma ISO ou alguma coisa assim. Imagine só, né, enfrentar plantas venenosas, além dessas outras que nós conhecemos nos games da Capcom. Quem sabe, né, no futuro a empresa volte com essa ideia. No lançamento de Resident Evil 0 em 2002, os fãs ficaram alvoroçados quando viram que Rebecca Chambers seria uma das protagonistas. Inclusive o Wesker, né, deve ter platinado esse game, já que é tão fanático por essa garota. Pois então, mas você sabia que o Resident Evil 0 seria lançado primeiramente no Nintendo 64? Uma geração anterior do GameCube? Inclusive essa versão beta foi mostrada pela própria Capcom no lançamento de Resident Evil 0 Origins Collection, que foi lançado para PS4 e Xbox One. E sinceramente, na minha opinião, ficou muito bom. Acredita-se que o cancelamento se deu por conta do Nintendo 64 estar no fim da sua vida útil e os novos consoles da nova geração estavam vindo com tudo. Então, a versão 64 bits foi descartada, jogaram tudo fora e reformularam todo o jogo no GameCube com imagens melhores e tudo mais. Existem até uns boatos, né, que essa versão beta que vocês estão vendo aí no vídeo existe sim em cartucho em algum lugar do mundo, mas não sabe se é verdade. Se existir mesmo, será o cartucho mais caro do Nintendo 64. 10 segredos que só os fãs de Resident Evil Código Verônica vão saber.
Começando com uma referência a Jill Valentine, que não pôde participar do Código Verônica como personagem principal, então os desenvolvedores deixaram uma homenagem a ela em uma das máquinas de venda automática, que fica lá no vestiário atrás da mansão. Nessa máquina está escrito Valentine Rosso. Isso se refere a Jill Valentine e Dario Rosso, dois personagens do jogo anterior da série, o Resident Evil 3 Last Escape. Jill Valentine todo mundo sabe quem é, mas Dario Rosso talvez alguns não se lembrem, mas deixe que eu vou refrescar a vossa memória. Bem no início do terceiro game, Jill encontra um tiozinho lá que não aceita sua ajuda para sair da cidade, e ele decide se trancar dentro de um container que era usado ali para armazenamento. E enquanto estava trancado lá dentro, escreveu uma carta dizendo que lamentava muito por não ter seguido seus sonhos na vida, e que estava muito triste por morrer ali, já que sua família também já havia morrido por zumbis. Esse cara é Dario Rosso, e é o primeiro contato da Jill dentro do jogo. Talvez até por isso que foi o escolhido para o trocadilho no nome de Jill Valentine em Código Verônica. Sabe aquela parte do game que temos que ir pela primeira vez na mansão da Alexia, aquela mansão mal assombrada? Então é preciso fazer um código no computador para que o relógio se mova, revelando uma passagem secreta. Esse código é bem fácil, 1971. Mas só os fãs mesmos sabem que 1971 foi o ano em que Alfred e Alexia Ashford nasceram. Por isso, esse é o código nessa parte do game. Quem aí sabia disso? Um dos personagens mais obscuros de Resident Evil é o pequeno roedor que aparece de tempos em tempos durante a campanha. Na maioria das vezes ele só aparece de relance nas cutscenes, mas ele aparece nitidamente quando Claire abre um dos armários do game para achar uma passagem secreta. Nessa hora o Hantaro da Capcom aí dá um salto e ainda resmunga antes de sumir novamente. Esse roedor, de alguma forma, escreveu um diário de 14 páginas que pode ser encontrado em um dos caça-níqueis quando jogamos o Barrel Mod do game. É, isso mesmo, o rato escreveu o diário. Nessas 14 páginas, ele descreve vários acontecimentos que se passam durante o jogo, e aparentemente ele estava seguindo a Claire ou vigiando ela por algum motivo, e todas as aparições estão marcadas nesse diário. Esse personagem nada convencional é classificado como um tipo de piada interna da Capcom, por isso seu nome é Digi, uma sigla para Dumble in Joke, que em português significa piada idiota, algo assim. Isso me levou a pensar, será que é o mesmo rato que aparece na cutscene Resident Evil 2? Será que tudo começou ali quando o rato tomou um pouco do T-Vírus e começou a seguir a Claire o tempo todo? Pode não ter nada a ver, pode ser só uma coincidência, mas não existem ratos mutantes no game, então ou esse rato morreu, ou realmente é esse personagem no Resident Evil Code Verônica. Existem muitos cenários aqui que são referentes ao primeiro Resident Evil, lá de 1996. E entre elas existe uma lá no porão da sala de tortura, onde você pega um pergaminho de música para depois usar lá no piano. Sabe aquela sala que tem um zumbi que te dá um baita susto saindo de dentro do caixão? Pois então, dentro dessa sala existem 4 estátuas. Elas carregam uma espada, um capacete, uma armadura e um escudo. Para os que são realmente fãs, vão perceber que essa decoração é uma referência a 4 chaves que usamos na mansão lá no primeiro jogo. Cada chave tinha um desenho que é correspondente a cada estátua aqui em Code Verônica. Esse easter egg tem que prestar bastante atenção para perceber. Durante os primeiros estágios de desenvolvimento, Jill Valentine era para ser a personagem principal, mas Jill foi transformada em Claire porque Biohazard 2 deixou a entender que Claire voltaria na história da série aí logo em seguida. Esse foi um dos motivos, mas ainda tinha um problema na época, né, da constante evolução e mudanças de consoles em um curto espaço de tempo. Os jogos evoluíam muito mais rápido naquela época do que hoje.
E o Resident Evil Code Verônica e Resident Evil 3 estavam envolvidos nesse pequeno conflito. A Capcom não sabia quem deveria ser lançado primeiro e em qual console seria. Muitos membros da equipe queriam que Code Verônica fosse o terceiro game para o PS1, mas com o PS2 a caminho, a decisão foi a seguinte: Jill ficou com Resident Evil 3 e Claire com Code Verônica no Dreamcast. A versão Code Verônica lançada para o Dreamcast é diferente das versões dos outros games, dos outros consoles. Até por isso essa nova versão é nomeada de Code Verônica X, é uma versão mais completa do game. E a história do porquê Code Verônica saiu no Dreamcast dessa forma é bem interessante. No final dos anos 90 havia planos para lançar Resident Evil 2 no Sega Saturno, mas isso não foi possível, já que o Saturno era incapaz de rodar esse game de forma otimizada, e por isso foi cancelado. Porém, a Capcom ainda queria manter um bom relacionamento entre as duas empresas, um bom relacionamento com a Sega, e assim a empresa decidiu lançar Código Verônica como um spin-off para o Sega Dreamcast. Para não dizer que a Sega não ficou sem nada, a Capcom tentou um plano B ali com Código Verônica. Ainda bem que a Capcom cultivava um bom relacionamento com a Sega, já que infelizmente o Dreamcast foi o último console produzido pela empresa. Nas primeiras versões do game para Dreamcast, durante o Battle Mod, existe um easter egg que foi removido dos jogos seguintes. Em uma parte, lá nos fundos da mansão, ao lado de um dos elevadores de carga, há algumas caixas e alguns barris, e se você dar um zoom com alguma arma que dê para ampliar, você poderá ver Rodrigo Juan Raval, aquele guarda da prisão lá do início do game. Ele está ali, imóvel, parado do outro lado, provavelmente algo esquecido durante a produção. Mas é curioso, né, e dá até um pouco de medo, ele paradão ali, olhando para sua cara. Esse recurso foi removido da versão Code Verônica X e em todas as plataformas subsequentes. Então, se algum dia você quiser ver esse easter egg pessoalmente, tem que ser na versão Dreamcast. Outra mudança bem significativa é o nome dos gêmeos Alfred e Alexia Ashford. No início eles se chamariam Hilbert e Hilda Kruger. Não é parente do Freddy Krueger não. Eles seriam filhos de um velho oficial que fugiu da Alemanha em um antigo submarino após a Segunda Guerra Mundial e montou sua base na ilha. Sabe aquele submarino que vemos no game? Pois é, foi esse aí. Essa versão da história também contava com um mordomo que era um velho amigo do pai de Hilbert, lá no exército. O problema é que esses nomes e esses acontecimentos remetem demais à Alemanha, lá da Segunda Guerra, e a Capcom tinha medo disso diminuir suas vendas na Europa, provavelmente diminuiriam mesmo. E por isso essa parte da história foi reescrita como Alfred e Alexia Ashford sendo da nobreza britânica e não mais refugiados alemães. What's going on? Existe um código que está literalmente estampado na sua frente, que é o último código antes de enfrentarmos o chefão, o Código Verônica. Esse é bem fácil, né? Está na capa e no nome do game. Só que para os fãs mais atentos, existe outra dica do Código Verônica, já que a trilha sonora do jogo dá uma pista para esse código final. Uma das faixas se chama The Code is Verônica, e é exatamente a mesma música que toca ao fundo quando você insere aquele código para ativar o sistema de autodestruição e tudo mais, bem lá no finalzinho do jogo, antes da luta final. Você sabia disso? É claro. Mas a dúvida maior dos jogadores é: que raio de Verônica é essa que nem está no jogo? Por que escolheram esse nome? Bom, vamos lá. Realmente no game não há nenhuma personagem Verônica, não viva pelo menos. Mas temos a Alexia Ashford, uma garota que é resultado de um experimento de clonagem conhecido como Projeto Code Verônica. E essa Alexia aí
é biologicamente a filha de Verônica Ashford, a primeira condessa Ashford da família, a Verônica original mesmo. Essa Verônica era virologista na Umbrella Pharmaceuticals, uma empresa que seu avô era cofundador, ou seja, a família Ashford ali era meio dona da Umbrella de geração em geração. Então a Verônica, lá nas antigas, em vez de ter um filho, né, do jeito convencional, resolveu fazer uma clonagem e batizou-a de Alexia. Então Alexia é um clone da verdadeira Verônica. Tá explicado porque ela aparenta ter uns parafusos a menos. Agora você já sabe por que o código se chama Verônica. Existe um jogo lançado em 2002 chamado Gun Survivor 2, com alguns personagens e as configurações básicas de Code Verônica. Esse jogo é uma coprodução entre a desenvolvedora Namco, que conhecemos aí dos jogos Tekken, e a Capcom, que é a produtora original de Resident Evil. E apesar de ter Code Verônica no nome, Gun Survivor 2 é uma espécie de jogo de tiro em primeira pessoa, sem nenhuma relação com o verdadeiro enredo de Code Verônica, sendo os eventos do jogo descritos como um pesadelo somente na cabeça de Claire Redfield, enquanto ela dorme ao lado de Steve. Vocês se lembram, né, daquela cutscene em que Steve até tenta beijar a Claire enquanto eles viajam de avião, bem no final da primeira metade do jogo. Pois é, a Claire está dormindo e tudo que acontece em Gun Survivor 2 é apenas um sonho dela enquanto descansava naquele voo. Então, mesmo que tenha vários elementos de Código Verônica, não é nada canônico. Esse jogo teve versões para arcade e PlayStation 2, mas nunca saiu do Japão, porque não agradou nem um pouco os fãs. Agora que sabemos que a história do jogo era apenas um pesadelo de Claire, eu fico na dúvida, né? O que seria pior? Ela continuar sonhando ou acordar e dar de cara com Steve tentando beijá-la enquanto ela dorme? Escolha difícil, hein? E esse é o fim do vídeo de segredos sobre Resident Evil Code Verônica. Você conhecia tudo? Só conhecia algumas coisas? Comente aí embaixo, seu comentário ajuda bastante o ranqueamento do vídeo. E claro, né, não se esqueça do joinha e de se inscrever se é novo no canal, tem vídeo sempre às 6 da tarde. Agora sim, encerrando por aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima. Fui! 10 segredos que só os fãs de Resident Evil 3 vão saber. Número 1. I love you. O primeiro segredo que eu vou mostrar está na tela final do jogo junto com os epílogos de cada personagem. Vocês estão ligados, né, que cada vez que você zera o game consecutivamente é desbloqueado um epílogo que conta um pouco do que aconteceu com cada personagem depois da história do game. Pois bem, dos poucos que pararam para ler todos os epílogos, aposto que quase ninguém reparou que ali embaixo, perto do botão de retornar para o menu, tem uma mensagem escrita assim: I love you, Shinji Mikami, return to menu. Quase não dá para ler direito devido à baixa resolução dos jogos da época, mas está escrito sim, I love you, Shinji Mikami, que significa eu amo vocês, Shinji Mikami. Alguém aí sabia disso? Número 2. Festa de comemoração. O próximo segredo refere-se ao Leon de Resident Evil 2, mas como a Capcom reaproveitou várias partes do mesmo cenário e os dois jogos se passam quase ao mesmo tempo, será possível também você ver essa curiosidade em Resident Evil 3. Vamos lá, todo mundo já sabe que quando os zumbis dominaram Raccoon City, era o primeiro dia de Leon como policial. Sabendo disso, só os jogadores mais atentos perceberam que uma festa surpresa estava sendo preparada para o protagonista lá na delegacia. Para você ter ideia, no cenário tem refrigerante, copo descartável, chapéuzinho de festa e até um vinho, daqueles bem pé de chinelo, bem baratinho mesmo, sabe? Aqueles que você toma numa noite e fica acordando uma semana com dor de cabeça. Pois é, até esse vinho tinha aqui no cenário.
Eu sempre vi esses itens de festa aí no cenário, é bem fácil de ver, mas eu nem imaginava que era uma festa da chegada do Leon como policial. Só descobrir mesmo isso depois de ver esse cartaz azul aqui do lado dizendo Welcome Leon, ou Bem-vindo Leon. Como eu disse, a Capcom reaproveitou vários locais no jogo 2 e no jogo 3, então por isso ainda é possível ver toda essa bagunça do que seria a festa do primeiro dia de Leon S. Kennedy como policial de Raycon City. Número 3, Biohazard 4. Será que na época de Resident Evil 3 alguém imaginaria que o jogo 4 estaria a caminho? Bom, a Capcom sabia disso e deixou uma dica somente para os fãs mais curiosos. Ainda na primeira parte do game existe uma lanchonete chamada Grill 13. Todo mundo deve se lembrar dessa lanchonete, né? Já que é aqui onde Nemesis aparece e você tem que decidir se enfrenta ele ou se explode todo lugar. Eu sempre metia fogo, explodia tudo. E se você for lá fora e olhar um pouco para cima, verá um outdoor anunciando o filme Biohazard 4. E logo ali do lado mesmo, na parede, também tem um cartaz mostrando a mesma mensagem, Biohazard 4. Isso no tempo que o jogo 4 nem existia ainda. Faz tempo. Biohazard é o nome de Resident Evil lá no Japão, e essa aparição aí no cenário acabou meio que sendo um spoiler, né, de um jogo que seria lançado somente 6 anos depois. Número 4, só itens necessários. Partindo agora para a parte final do jogo, quase na porta que leva a Jill para enfrentar a última forma do Nemesis. E claro, antes de lutar contra o chefão final, você precisa ir numa safe room, pegar ervas de vida, munição e tudo mais que for necessário, tudo que você precisar, inclusive uma revista Playboy. Não, pera aí, uma revista Playboy real no cenário de Resident Evil 3, é verdade isso? É verídico sim. Em cima da mesa dessa safe room, a última do jogo, você encontra a edição de junho de 1989 da revista Só para Meninos Safadonhos. Ela estava ali abandonada na mesa desde 1999 e pouca gente reparou. Eu não fazia ideia que essa revista estava em cima dessa mesa. Agora toda vez que eu estiver zerando o jogo e passar nessa safe room, vou dar uma olhada nela. Número 5, itens que desaparecem. Você sabia que alguns desenvolvedores de jogos da Capcom também trabalhavam como mágicos durante a produção de Resident Evil? Sabia não? Pois é, só que aqui dentro do jogo eles faziam coisas do cenário desaparecer. Esse detalhe é nível hard, hein? Vamos ver se você sabia mesmo. Depois que Jill Valentine é infectada pelo Nemesis, é hora de jogar com o Carlos e seguimos para o hospital em busca do antídoto para a protagonista. E em uma das salas do hospital dá pra ver 2 frascos brancos ali em cima do balcão. Provavelmente são frascos de remédio. Aí seguimos em frente, normal, fazemos o puzzle. E na volta, os remédios desapareceram misteriosamente. Desapareceram como mágica. Uma falha no cenário que só os jogadores mais hardcore mesmo perceberam. Número 6, Albert Wesker. Muita gente diz que Albert Wesker não está na campanha principal de Jill Valentine em Resident Evil 3. Porém, aqueles com o olho de águia conseguiram ver o poderoso Wesker vigiando a protagonista lá na delegacia de polícia. Sabe aquela janela que o Nemesis aparece e dá um baita susto no jogador? Então, antes mesmo desses sustos no andar de cima, há algumas janelas na parede, quadro ou quadrados na parede, sei lá o que é isso, só sei que tem ali no andar de cima. E se nos aproximarmos da janela mais próxima daquela porta de madeira que nunca abriu, podemos ver a silhueta de Albert Wesker, como se ele estivesse espionando a Jill ali na sua fuga contra o Nemesis. Wesker não participa ativamente dessa versão do jogo, mas na história em geral, que aliás acontece no mesmo período que outros jogos da série, Wesker está firme e forte aterrorizando Raycon City e região. Então não seria uma surpresa se ele estivesse realmente espionando a Jill. E para piorar, nessa mesma janela dá para ver a sombra do Capira ali no meio da imagem. Olha que coisa feia ali, ó, o Capira junto com o Wesker.
Eita bichinho feio, sorte que eu não reparei isso na época do lançamento, né? Senão o susto lá embaixo da janela na hora que o Nemesis pulasse iria ser fatal. Número 7, Dino Crisis. O segredo número 7 desse vídeo não é tão segredo assim, mas eu resolvi falar no vídeo porque é uma referência bem legal. Existe um traje idêntico ao da personagem Regina, lá de Dino Crisis, que pode ser encontrado na boutique junto com outras roupas, aqui mesmo em Resident Evil 3. São 5 trajes no total, alguns do primeiro jogo e outros são algumas variações. Só que o que mais me chamou a atenção mesmo foi esse aqui em homenagem a Regina, muito legal mesmo. Eu gostei porque eu curto também Dino Crisis, principalmente o 2. Hoje em dia que todo mundo conhece os dois games, é fácil falar dessa referência. Mas quero ver só se lá no final dos anos 90 alguém iria adivinhar que esse traje da protagonista era do Dino Crisis. Aposto que pouca gente sabia. Número 8, Nemesis é um vírus. O personagem Nemesis é visto como uma criatura gigante que persegue o jogador durante todo o jogo. Um cara grande, forte e assustador. Dizem até que ele tem uma mente super avançada. No entanto, ele só sabe falar uma palavra. Só que você sabia que o Nemesis mesmo, o Nemesis de verdade, não é realmente essa criatura grande que você vê, e sim um parasita muito pequeno mesmo que está comandando esse corpo? Meu Deus! É, isso mesmo, esse parasita se chama NE Alpha Type, ou Nemesis Alpha para os mais chegados. Ele foi criado para aumentar a inteligência da série Tyrant, os Tirantes, que já eram criados pela Umbrella desde o jogo 2. Estão ligados, né? Aquele chefão de Resident Evil 2. Pois é, a Umbrella tem vários e vários lá no seu laboratório e usam eles como cobaias para testar suas armas. E uma dessas armas foi justamente o parasita Nemesis, que é bem minúsculo mesmo. Só que ao entrar em contato com um desses tirantes, sofreu uma mutação e modificou a aparência da criatura e acabou sendo o Nemesis que conhecemos hoje. Resumindo, esse monstro gigante aí é só a casca do verdadeiro Nemesis, que na verdade está lá dentro comandando tudo. Número 9, Capcom no cenário. Uma das vantagens do terceiro jogo em comparação com o segundo é que os cenários ficaram bem mais polidos e pode-se visualizar melhor as coisas que ficaram ali no caminho da Jill Valentine. Principalmente na versão para PC, dá pra ver certinho todo o cenário. E como a Capcom é bem egocêntrica, fez questão de deixar seu nome registrado em várias partes do cenário. Porém, somente os jogadores mais atentos mesmo conseguiram ver alguma dessas marcas. Uma delas está bem no começo do jogo, depois de você abrir a primeira porta trancada. Ali na esquerda da parede tem várias coisas escritas, não dá para entender nada do que está escrito, mas a primeira palavra do texto é Capcom. Um pouco mais à frente, quase do lado da boutique, onde a Jill pega os trajes para usar, existem dois objetos no chão, um vermelho e um azul. Não sei se são latas de lixo ou o que é aquilo ali, mas ao lado do objeto azul tem o logotipo da Capcom na vertical. E a outra referência está lá perto onde se pega a mangueira de incêndio. Ali em cima da porta tem um brasão, e debaixo desse brasão tem a palavra Capcom cravada na parede. As versões para console não dá para ler quase nada ali, mas está, na versão para PC você consegue ler bem certinho. Pelo jeito deve ter muito mais aparições da palavra Capcom no jogo. Se você souber mais alguma, comenta aí. Número 10, inspiração para o Nemesis. E no último segredo desse vídeo eu falarei sobre a inspiração para a aparência do Nemesis. Existem várias e várias teorias na internet e várias informações diferentes, porém eu achei uma bem coerente e vou compartilhar com vocês. Nemesis foi inspirado no personagem Shatterer da série de quadrinhos Hellraiser original, um quadrinho bem famoso nos anos 80 e 90. Mas existem várias outras mídias que ele também já apareceu, como o filme por exemplo. E tanto nos filmes como nos quadrinhos, o Shatterer não é o personagem principal, por isso ele não aparece tanto, por isso ele não é tão conhecido.
mas sua aparência é inconfundível. Ele é praticamente o pai do Nemesis, não tem como negar. Um fato interessante é que Shatterer se traduz para o português como conversador. No entanto, o personagem não emite nenhuma palavra, ele apenas faz sons de rangido de dente, muito parecido com o Nemesis, que só sabe falar stars e faz sons estranhos. Vários personagens de games nos anos 90 foram inspirados em filmes dos anos 80, vários mesmo, inclusive o Nemesis, que foi uma ótima escolha, pois além do sucesso do personagem no jogo, o filme Hellraiser também se mantém vivo durante muitos anos, tem até 7 continuações e um remake que saiu em 2007. Começou um filme bem antigo lá e foi se modernizando. E mesmo assim hoje esse é pra botar terror mesmo. Se você curte filmes desse estilo, assista toda a sequência de Hellraiser. Quem sabe depois disso o Nemesis não volte a amedrontar você como era na época do lançamento. Mitos e segredos escondidos nos jogos Resident Evil. Vamos começar com a cidade de Raycon City e a possibilidade dela existir mesmo na vida real. Dentro da história do jogo, a cidade está localizada no centro-oeste dos Estados Unidos, amplamente dominada pela Umbrella Corporation. Isso todo mundo que já jogou tá sabendo. Sabendo disso, alguns americanos com muito tempo de sobra analisaram os números e chegaram à conclusão que Raycon City é muito semelhante a Springfield, no Missouri, na vida real mesmo. Lá tem mais de 100 mil habitantes e está à beira de várias montanhas, assim como a cidade fictícia de Resident Evil. Ainda mais depois que em 2010, os moradores de Springfield iniciaram uma caminhada anual de zumbis pelas ruas das cidades. Todos se fantasiavam de zumbis e saíam caminhando por aí. Isso acontece de verdade. Embora haja muitas semelhanças, a Capcom nunca revelou a localização exata de Raycon City, a não ser que está em algum lugar no meio oeste dos Estados Unidos. Quanto à caminhada zumbi, elas são bem comuns lá nos States, principalmente nas grandes metrópoles, e algumas cidades menores como Raycon City, como Springfield no Missouri, fizeram disso uma tradição anual. Mas será que Springfield não é Raycon City mesmo? Bom, eu que não vou lá me arriscar, né? Existe um personagem secreto em Resident Evil 2 que você pode desbloquear terminando o jogo algumas vezes de uma maneira correta. Se você for habilidoso e paciente o suficiente, conseguirá desbloquear o bom e velho Tofu e jogar com ele por alguns minutos. Para quem não sabe, o Tofu foi criado para testar a detecção de movimentos e corrigir alguns erros de Resident Evil 2. Mas os desenvolvedores gostaram tanto dele que mantiveram como personagem secreto. E com toda essa fama, o Tofu também foi planejado para aparecer em Resident Evil 3 Nemesis, porém foi descartado antes do final da produção. Nada de Tofu em Resident Evil 3. Aí você me pergunta, Raul, mas como você sabe disso, já que o Tofu não apareceu no terceiro Resident Evil? Bom, originalmente o modelo de Tofu foi incluído nos arquivos do jogo, mas não podia ser utilizado. Mas existem alguns meios de trapaça para acessar certos arquivos, como por exemplo o bom e velho Game Shark. Se você tiver um Game Shark, pode desbloquear o Tofu, é só usar esse código que está aparecendo aí na tela. O Tofu vai aparecer e você vai poder jogar com ele no lugar da Jill Valentine. Eu só não sei quem seria a besta, de trocar a lindona da Jill por um Tofu. Em todo caso, é um dos tantos segredos escondidos em Resident Evil 3. Dentre tantas coisas peculiares em Resident Evil, o que mais me chamou a atenção foram as ervas e seus poderes medicinais, um tanto duvidosos. Se você for infectado, é só usar uma erva azul. Se você levar uma mordida de zumbi, é só usar uma erva verde. E se você levar um tiro de bazuca, daquela tipo o Nemesis, por exemplo, tem, é só usar uma combinação de ervas verdes e vermelhas e está tudo certo. Não importa o tamanho do dano, a erva sempre te cura. Ela só não levanta defunto, o resto ela faz com certeza. Porém, em Resident Evil 0, uma erva diferente estava para ser acrescentada, a erva roxa.
Essa sozinha seria capaz de curar parte da vida e tirar o envenenamento. Só que sem precisar combinar nada, seria uma erva exclusiva para fazer isso. Porém, por medo de acabar confundindo a mente dos jogadores, Resident Evil Zero continuou como programado, no modo tradicional mesmo, erva verde, erva vermelha e por aí vai. Nada de ervas roxas, essa ideia foi cancelada. Bom, o que pouca gente sabe, até porque o game nem foi tão jogado assim, é que em Resident Evil Gaiden a erva roxa já existia há muitos anos atrás. E cumpria a mesma proposta, né, cancelada em Resident Evil Zero, curava danos físicos e venenosos. Mas aposto que poucos jogadores sabiam da existência dessa erva, até porque Resident Evil Gaiden nem é canônico, né, já que seu enredo contradiz muita coisa em comparação à série principal, nas partes mais fundamentais, e por conta disso, seus eventos são ignorados. Mas diz aí, você sabia da existência dessa erva roxa, tanto no Resident Evil Gaiden ou cancelamento no Resident Evil Zero? Deixa aí a resposta nos comentários. Na época dos 32 bits do PS1, por exemplo, as linhas de códigos de áudio nos games não existiam em grande quantidade. Os jogos tinham algumas músicas sim, mas muito pouco diálogo dos personagens. Mesmo os jogos rodando CD-ROMs ainda tinham um limite de memória, né, para armazenar o áudio, então era pouco usado o diálogo nos games. Porém, Resident Evil usava e abusava desse recurso, tanto que os primeiros protótipos japoneses de Resident Evil 2 apresentam linha de códigos não utilizadas que acabaram sendo esquecidas dentro do arquivo do jogo. Esses áudios são mais erros de gravação do elenco, textos alternativos e até uns gritos não utilizados da Claire e do Leon, mas estão lá, escondidos no game. Só não dava mesmo para ouvir enquanto você jogava, não roda isso no seu PS1, mas com um programa adequado podemos ouvir esses áudios sim, inclusive os gritos da Claire. Quem diria, hein, os gritos exclusivos da Claire escondidos em Resident Evil 2. Partindo agora para Resident Evil 4, o game que mudou totalmente o formato da série para muito mais ação do que survival horror. E assim como a ação aumentou, os easter eggs e segredos também apareceram aos montes. Um deles é uma pessoa misteriosa que te observa no cenário quando estamos no final do jogo. Um pouco antes de enfrentar o chefe final, há uma cutscene com um helicóptero que chega tirando em tudo quanto é inimigo e te ajuda a passar naquela parte. Após essa cena, se você usar uma arma com a mira correta, é possível ver um vulto que te observa ao longe, bem ao longe mesmo. Não sei nem como descobriram isso, mas com os recursos certos dá pra ver certinho a cara do meliante. Isso foi descoberto em 2017, 12 anos após o lançamento de Resident Evil 4. E até onde eu procurei pela internet afora, ninguém sabe realmente quem é essa pessoa misteriosa. O mais provável é que seja alguém que trabalhou na produção do game ou que contribuiu para o game de alguma forma, mas ele tá ali à toa que não é, né? Resident Evil 4 tem várias coisas esquecidas dentro do game, áudios, vídeos e até cenários não usados, mas esse cara aí é de longe o mais sinistro de todos. Uma coisa que não existe hoje em dia, mas que era comum nos anos 90, eram os guias de estratégia dos games. Como ninguém tinha internet, né, nos anos 90 praticamente, a melhor forma de descobrir um easter egg ou algum item raro dentro de um jogo era comprando esses guias de estratégia e testando ele no seu game. Isso era tão procurado que algumas empresas foram acusadas de criar itens quase impossíveis de se descobrir nos games somente para vender mais e mais guias de estratégias. Era uma máfia praticamente. Mas graças à internet, esses guias foram extintos no mundo dos games. E em Resident Evil 2, um dos segredos mais difíceis de encontrar sem um guia desses era o rolo de filme especial com a foto da Rebecca Chambers, uma das médicas de segurança da equipe Bravo dos STARS, na história da versão do jogo. Para conseguir desbloquear essa foto, é preciso chegar até o escritório da STARS, no departamento de polícia, e clicar 50 vezes na mesa do Wesker, aquela mesa do chefão no meio da sala com a logo dos STARS ao fundo. Então, depois de 50 cliques bem sucedidos, você ganha um filme que pode ser revelado, assim como as outras fotos no game. Então vemos a Rebecca Chambers vestindo uma roupa de basquete. Mas pensa comigo, quem em sã consciência pensaria assim:
Olha, uma mesa, vou clicar 50 vezes nela para ver o que acontece. Obviamente, ninguém faria isso, né? Eu tô começando a acreditar mesmo que aquela história de vender guias de estratégia, criar itens impossíveis no game, era tudo verdade. Sete coisas censuradas e removidas em jogos Resident Evil. Lembrando que eu vou falar mais dos jogos antigos, né? Os novos a gente deixa para outro vídeo. Vou começar com Resident Evil 2, aquele título lançado em 1998 que depois ganhou ports para vários consoles e PC. Um jogo conhecido pelo clima pós-apocalíptico, zumbis rondando toda a cidade e pedaços de carne voando a cada tiro de shotgun. Quem nunca mirou na cabeça de um zumbi, né? Só para ver a cabeça dele estourando ou mesmo partir aquele zumbi no meio. Essa quantidade de sangue é mostrada no jogo inteiro, inclusive quando o protagonista morre, mesmo depois do Leon, por exemplo, partir dessa pra melhor, o jogo ainda mostra os zumbis lá ou o monstro que te matou te devorando e tudo mais. Parece um detalhe banal para um survival horror, né? E até logo no começo desse jogo a própria Capcom deixa um aviso dizendo o que vai ter no jogo, que vai ser um jogo sangrento e tudo mais. No entanto, na versão japonesa de Resident Evil 2, que aliás lá no Japão se chama Biohazard 2, essa tela final foi censurada e vemos apenas uma tela escura e logo em seguida a mensagem dizendo que você bateu com as 10, né, que você morreu. Eles cortam aquela parte do zumbi te comendo e tudo mais. O jogo inteiro é desse jeito, mas na hora da morte eles cortaram, censuraram essa parte. Veja aí a comparação de como a gente vê aqui no ocidente, né, e a versão japonesa. A introdução de Resident Evil 1 é icônica pois mostra atores reais em meio ao ambiente do jogo. São atores de verdade que fizeram o papel dos principais personagens do game. Isso aí eu acho bem legal, deixa essa intro muito diferenciada. Porém, essa introdução não é exatamente igual em todas as regiões do mundo. São parecidas, mas tem alguns detalhes bem diferentes. Enquanto na versão japonesa os protagonistas são mostrados ali integralmente, nada foi modificado, é a gravação original mesmo, a versão ocidental, que é a versão que nós estamos acostumados a jogar por aqui, cortou cenas de Chris Redfield, por exemplo, que na versão original está fumando um cigarro lá bem no estilo dos anos 90, e na versão americana isso foi censurado, né? Foi retirado e é mostrado apenas cenas modificadas propositalmente para não mostrar o Chris Redfield pitando. O pior é que mesmo com as imagens diferentes, eles mesmo tendo mudado as imagens, né? O som ainda permaneceu quase o mesmo. Se você tiver com fones de ouvido, ainda conseguirá ouvir o som do isqueiro acendendo, por exemplo. Se você estiver assistindo esse vídeo com um fone de ouvido, escuta aí e preste atenção no som do isqueiro acendendo, mesmo na versão censurada. Chris Redfield. Chris Redfield. Bom, essa parte do Chris fumando, inclusive, tem no final, né? Um dos finais ruins do jogo. O Chris também aparece lá no helicóptero fumando. E isso foi cortado, né? Isso foi tirado também na versão ocidental. Ainda falando dessa icônica intro, outra coisa cortada na versão americana em comparação com a japonesa são algumas cenas consideradas mais pesadas, onde no lugar de mostrar alguns zumbis caídos ali, desconfigurados, a versão americana optou por mostrar manchetes de jornais. Tiraram todos aqueles zumbis desfigurados, sangrando e tudo mais e colocaram apenas jornais. Enquanto numa versão as imagens são de jornais, tentando relatar o que estava acontecendo em Raycon City, né, aquelas manchetes de jornais, a versão original japonesa mostra exatamente as imagens do que realmente está acontecendo na cidade. Não são jornais, mostra mesmo zumbis, pedaços de carne e tudo mais, zumbis faltando pedaço, tudo aquilo ali típico de um survival horror. Eu acho que isso que caracteriza bastante o Resident Evil, né?
Se na própria intro do jogo as imagens de zumbi foram censuradas, imagina então zumbis dentro do próprio game. Bom, existem algumas modificações básicas, como mudar a cor do sangue para verde, por exemplo. Isso aconteceu em várias versões de Resident Evil, mas o que me chamou a atenção mesmo foi a cena do primeiro zumbi do jogo. Aquele zumbi que, mesmo com os gráficos limitados da época, ainda assustava muita gente. Então, na versão original, antes dele virar aquele rosto na sua direção, mostrando toda aquela fisionomia pálida e icônica, a cabeça do soldado que estava sendo devorado cai ali no chão do tapete, mostrando os polígonos de um rosto todo desconfigurado, todo devorado ali pelo zumbi. Foi essa cena que eles acharam que era pesado demais pro game e censuraram na versão americana. Hoje em dia você pode até achar um absurdo, né, censurar uma imagem entre aspas tosca dessa devido aos gráficos limitados. Porém, na época eram gráficos de última geração e a Capcom cortou essa cena da versão americana, mostrando apenas o zumbi virando o rosto. Você não vê essa cabeça mais, só o zumbi só vira o rosto mesmo e boa. Inclusive, na versão Director's Cut, esse crânio no tapete também não é mostrado. Já que eu mencionei a versão Director's Cut, saiba que mesmo a Capcom tendo anunciado na época que essa versão seria sem cortes, a desenvolvedora mentiu descaradamente. Tem muita coisa modificada aqui, tanto quanto a primeira versão, né, a versão original. Inclusive, um tempo depois a Capcom até pediu desculpa ao público por ter feito isso, falado que não tinha cortes e no final era tudo modificado, tudo censurado. E uma das coisas censuradas que mais se destacou e os jogadores perceberam logo de cara foi justamente a intro do game, de novo, né, a introdução do jogo. Enquanto a versão original era colorida e tinha bastante detalhes dos zumbis e aqueles cachorros famintos, a versão Director's Cut foi deixada em preto e branco em todas aquelas partes da mata, que eles correm na mata antes de entrar na mansão, e ainda manter os recortes de jornal no lugar do rosto dos zumbis. Ou seja, a intro de Director's Cut tem menos coisas ainda que o jogo original japonês, uma propaganda totalmente enganosa da Capcom. Tá certo que a intro ainda continua muito boa desse jeito, mas dizer só porque o nome é Director's Cut que não havia nada modificado no jogo, aí a Capcom brincou com a inteligência dos jogadores. Mudando agora para Resident Evil 4, aqui as cenas de intro do game não são tão pesadas quanto o primeiro Resident Evil, mas ainda assim, em algumas regiões do mundo, certas coisas foram modificadas para não chocar o público daquela região. Um exemplo está nas decapitações do game, né, decapitações dos zumbis do game. Seja quando você usa uma espingarda para atirar na cabeça dos zumbis, ou mesmo quando o Dr. Salvador chega perto demais do Leon e usa sua motosserra. Na versão ocidental isso acontece frequentemente e faz parte da jogabilidade desde o primeiro Resident Evil, mirar na cabeça do zumbi e economizar muita munição. Eu faço muito isso quando eu jogo e tenho certeza que você também faz. No entanto, no Japão, algumas versões foram censuradas e mesmo você acertando na cabeça do zumbi, pode acertar com a maior arma que você tiver, as cabeças continuarão firmes nos pescoços. Pode ser a arma mais forte do jogo, as cabeças nunca saem. Isso também acontece quando o Leon é cortado ali com a motosserra. Na versão ocidental, ele perde a cabeça e tudo mais quando ele morre para o Dr. Salvador. No entanto, na versão japonesa, mesmo depois de toda essa bagunça, todo esse corte, a cabeça dele permanece no lugar. Essa mudança foi muito vista aí no Resident Evil 4, mas também aconteceu no primeiro Resident Evil lá no Japão. Lá na versão japonesa, as cabeças também não saem dos corpos. Nem mesmo os Hunters, né, que são super conhecidos por cortar a cabeça dos protagonistas, não conseguem fazer isso na versão japonesa. E por último eu deixei uma diferença de região controversa que envolve a garota Ashley e seus dois saltitantes companheiros de aventura em Resident Evil 4. Por algum motivo desconhecido, algumas versões mostram uma física de movimentos na garota mais agitadas do que outras. Por exemplo, essa imagem da esquerda que vocês estão vendo mostra imagens da versão americana do GameCube, enquanto o lado direito mostra o mesmo game, só que na versão europeia e japonesa também do GameCube. A
física de movimento ali é bem menor do lado direito. Mas não fica só nisso, nas versões para PS2 e PC, essa física de movimento foi totalmente removida, os dois companheiros de aventura da Ashley não se mexem mais. Alguns dizem que essa mudança foi por causa de diferentes hardwares, né, onde os games foram publicados, mas eu acho que não, até porque essa física de movimentos duplos se repete em várias personagens de vários jogos, inclusive vários Resident Evil da Capcom, e retirar todo o movimento só da Ashley em todas as regiões do mundo, com certeza foi para evitar alguma crítica futura, né, ou teve alguma crítica lá na versão do GameCube e eles retiraram, é mais provável que seja isso. Mas e vocês, o que acham dessa mudança? Por que vocês acham que a Capcom removeu esses movimentos? Comenta aí a sua opinião. Don't worry about it. Come on, let's move on. É isso aí, família, essas foram algumas diferenças de região em alguns jogos Resident Evil. Não citei todas, pois algumas são bem óbvias, né, como o nome do jogo, por exemplo, né, que era Biohazard e virou Resident Evil, isso não preciso nem falar, né, todo mundo já sabe. Mas no geral, acredito que eu escolhi o melhor conteúdo aí, um conteúdo bacana se você gosta de curiosidades, principalmente de jogos antigos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e aproveite e comente aí também algum outro tema de vídeo que eu não falei aqui ainda e que você quer ver aqui no Nostalgia dos Games. Com certeza a sua opinião vai ajudar o canal a crescer aqui no YouTube. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça do like e de se inscrever se ainda não é inscrito. E assista mais vídeos aqui do canal, vou deixar duas opções aí na tela, é só clicar e assistir à vontade. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima. Fui!